Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. O Consumidor em Pauta começa logo depois do Radar. Termina o Radar, termina a boa música do Radar. Hoje nós tivemos aí um rap, né? Eu até fiquei gostando aqui, achei legal mesmo. Gostei da música e troço. Bom, às vezes, nem sempre a gente não gosta. Eu já expliquei aqui para vocês que às vezes não é muito o meu tempo também, né? Mas eu aprecio sempre a qualidade dos músicos e os meus convidados também. Então a gente começa logo depois da música do Radar e vai até às 7 horas da noite, que é o tempo limite que a gente tem aqui no programa, para reproduzir as perguntas que vocês mandam através do telefone 3230 1530 ou então do e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Vocês podem perguntar. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. Daqui a pouco eu vou dizer quem está aqui conosco. Mas antes de mais nada, eu quero, pedindo mais uma vez desculpas a vocês pela minha voz, né? O que eu vou fazer? Estou fazendo uma medicação que me deixa a voz, ela já não é muito boa, e de vez em quando, com uma medicação aí fica pior ainda. Mas quando eu anunciar o nome das pessoas para as quais eu quero dedicar esse programa, eu vou já estar falando dos meus convidados de hoje. Quero dedicar esse programa ao Paulo Henrique, que é filho do Dr. Paulo Dias, advogado especialista em direito do trabalho, que está aqui conosco, e também para a Eduarda, que é filha do Dr. Guilherme Zambrano, que é juiz da Justiça do Trabalho. São esses os nossos convidados de hoje, são esses os nossos homenageados também. Muito obrigado, Doutor Paulo, boa noite. Boa noite ao pessoal de casa também. Paulo Henrique está bem? Está faceiro, deve estar faceiro de estar assistindo o programa, né? Coisa boa. É uma homenagem que a gente agradece bastante. Tá bom. Doutor Guilherme Zambrano, boa noite, prazer em vê-lo. Boa noite, Machado, boa noite, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e mais feliz ainda de ter ouvido essa homenagem à minha filha. Vou mandar um beijo, aproveitar para mandar um beijo para ela, porque ela está assistindo também. Que coisa boa. E ela assiste e fica abanando para a tela. Então, ó, beijo, Duda. Papai te ama. Então tá bom. É bom a gente homenagear a criança. Criança é uma coisa especial na vida de todos nós. Doutor Paulo e doutor Guilherme, nós temos muitas perguntas aqui hoje e eu quero então, não vamos perder muito tempo, né? Vamos respondê-las. Vamos lá. A primeira pergunta é para o doutor Paulo Dias. E a pergunta é do Nelson, aqui de Porto Alegre. E o Nelson está de aviso prévio e tem que cumprir 23 dias. Só que ele faltou 7 dias. E ele quer saber se será descontado desses 7 dias. Com certeza sim, Nelson. Tu serás descontado esses dias de falta, pois as obrigações contratuais, elas permanecem as mesmas no cumprimento do aviso prévio. Ou seja, o patrão tem que pagar o salário, conceder os descansos, né, nas horas corretas, proporcionar um bom ambiente de trabalho. O empregado deve cumprir a jornada de trabalho, respeitar as normas da empresa, tanto durante o contrato de trabalho quanto no cumprimento do aviso prévio, que integra o contrato de trabalho. Claro. E se essas faltas, Nelson, elas forem excessivas, poderá haver advertência, poderá haver suspensão e também, em alguns casos, a justa causa. Então, tome cuidado. Tá vendo, Nelson? Não é bem assim o negócio, a gente não trabalha e quer ganhar. Não. Para receber tem que trabalhar. Então, o que disse aqui o doutor Paulo Dias, em rápidas palavras. Né? Doutor Guilherme Zambrano, deixa eu lhe fazer uma pergunta que vem lá da cidade de Rio Pardo, o nosso telespectador, o senhor Eugênio. Preciso saber como posso conseguir a segunda via do número de um processo trabalhista de minha mãe. Ela ganhou a causa e o dinheiro está preso, pois o número do processo está com uma irmã minha e ela não quer fornecer.
Como faço para conseguir o número e receber a minha parte, já que a minha mãe faleceu? Tá. Essa situação ela é delicada e ela envolve algumas questões aí de proteção, não só de privacidade, mas até da acessibilidade ao mercado de trabalho, né? A gente sabe que existem alguns grupos de empregadores, a gente tem notícia das chamadas listas sujas, né, que são as listas de trabalhadores que ajuizaram ações na Justiça do Trabalho e, eventualmente, são discriminados na contratação por conta disso. Então, existe um cuidado muito grande da Justiça do Trabalho em relação aos dados e a consulta de processos pelo nome da parte. Né? Essa consulta ela não é livre, não é aberta, não é fácil de fazer, como, por exemplo, acontece na Justiça Comum, em que é perfeitamente possível e muito fácil descobrir o número do processo pelo nome da pessoa. Né? Mas no caso específico, ele parece, pela descrição dos fatos que ele fez, estar legitimado e ter um interesse juridicamente protegido a saber o que aconteceu nesse processo, porque ele provavelmente é herdeiro ou sucessor da autora do processo que teria um crédito lá. Né? Nesse caso, a recomendação que eu teria para ele é que ele se dirija até a vara do trabalho da localidade onde o processo tramitou, que é provavelmente o local onde a mãe dele trabalhou, né? É o local mais provável para que o processo tenha tramitado, e ele pode, no balcão da secretaria, fazer uma coisa que a gente chama de atermação, né? Que é fazer uma reclamação verbal que pode ser reduzida a termo, né? Pelo próprio diretor de secretaria, explicando a situação. É conveniente que ele leve a certidão de óbito da mãe, né, e explique que é herdeiro e que ele teria um crédito a receber, e aí ele pede para o juiz para habilitar o crédito dele, ou habilitar a si próprio no processo para receber o eventual crédito que exista lá. Ele pode fazer isso também por meio de um advogado credenciado pelo sindicato, que nesse caso a tendência seria que ele tivesse não fosse onerado, pelo menos, né? Mas e também pode contratar um advogado particular, se não conseguir ou não souber identificar isso com mais detalhes, né? Mas a recomendação que eu faria seria essa, que ele se dirigisse até a vara do trabalho, onde provavelmente o processo tramitou, e lá, com a certidão de óbito e um documento de identificação, pedisse essa habilitação no processo. Tá bom, gente, faz isso aí, vai aí. Rio Pardo é uma cidade que não é tão grande assim. Provavelmente seja Santa Cruz do Sul a competência, né? Talvez seja Santa Cruz do Sul. Já é uma cidade maior, mas é uma bela cidade também, assim como o Rio Pardo. Doutor Paulo, a dona Alessandra de Canoas, ela trabalha fazendo limpeza em uma casa 2 vezes por semana. Ela limpa 3 banheiros, mas meu patrão não me paga insalubridade. E a dona Alessandra quer saber se o patrão dela está correto. Alessandra, infelizmente teu patrão está correto. A limpeza de banheiros no âmbito familiar, ele não gera o direito ao adicional de insalubridade. A lei das domésticas, nesse sentido, ela prevê que os trabalhadores domésticos, eles não fazem jus ao adicional de insalubridade. E para complementar, o adicional de insalubridade, ele é disciplinado pela norma reguladora número 15 e o artigo 192 da CLT. Então não tem direito. Não tem direito. Tá bem. Doutor Guilherme Zambrano, a dona Marina também mora em Canoas. Ela tem uma pergunta mais ou menos parecida com a primeira, aquela que nós fizemos aqui no programa, do Nelson, lá aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: estou em aviso prévio desde o dia 2 de maio. Meu período termina em 25 de maio. Acontece que faltei 5 dias e me descontaram o vale-refeição. E ela quer saber se isso é legal. A linha de raciocínio é muito parecida com a que o Paulo desenvolveu na primeira pergunta, né? Assim como quando não existe a prestação de trabalho, não é devido o salário, que é a contraprestação do trabalho, né? A princípio, o vale-refeição seria acessório do salário, né? Ele, inclusive, pode ter natureza salarial, dependendo da situação específica.
né? Existe o programa de alimentação do trabalhador que afasta essa natureza salarial, e aí quando a empresa adere ao programa de alimentação do trabalhador, ele perde a natureza salarial, né? E muitas vezes é disciplinado por negociação coletiva ou regulamento de empresa ou contrato de trabalho, e aí pode ser que na regulamentação específica do acordo ou dissídio coletivo tenha uma regra com relação ao desconto do vale, né, em caso de falta. Ou pode ter o contrário, que não existe isso e o direito persiste mesmo que não aconteça a falta. Então, como a gente vê muitas vezes assim nos posts das redes sociais, né, a gente estuda direito muitos anos para responder que depende. E nesse caso depende da regulamentação que eventualmente exista em norma coletiva, especialmente, né, o mais provável que, mas é muito provável que sim, que exista o direito a esse desconto pelo empregador, né, ou que ela tenha perdido o direito no... Doutor Paulo, eu vou lhe fazer a pergunta que o Edson de Andrade Escoto mandou por e-mail para a gente. Ele disse que chegou atrasado na empresa e o gestor impediu que ele entrasse para trabalhar. E no dia seguinte me deu uma advertência por atraso e disse que seriam abonados os restantes das horas, que somariam 1 hora e 42 minutos de atraso e advertência. Seria por escrito, porque depende de caso a caso. Ou depende aqui, né? Lembrando que seria a primeira advertência que seria aplicada até o momento. Nunca o Edson, né, tomou advertência. Ele gostaria de saber se o patrão dele está correto, doutor Paulo. Tá. Edson, eu não entendi muito bem os dados da tua pergunta, mas vamos por partes aqui. Ó. Pelo que eu entendi, tu chegaste 1 hora e 42 minutos de atraso. Né? Deve ser isso aí. Tu tomaste, na verdade, uma suspensão. Se tu não pudeste trabalhar, suspensão sem trabalho, sem salário. Então, esse dia vai ser descontado e tu não pode trabalhar. É possível que tu tenha tomado uma suspensão antes de uma advertência? Sim, é possível. O direito do trabalho, né, doutor Guilherme, ele estabelece que as sanções disciplinares, elas têm uma graduação, desde uma advertência, que sendo mais grave pode evoluir para uma suspensão ou até uma justa causa. Mas nada impede do empregador, lógico, não é um atraso que ele vai dar uma justa causa, mas existem situações que cabe sim a suspensão direta ou uma justa causa direta, que não é o teu caso. Então, tem que ver com o teu patrão qual que foi, mas eu acredito que tenha sido uma suspensão. Eu gosto muito do exemplo que a gente dá no direito civil, aprende na faculdade no direito civil, né, que um atraso de um dia, muitas vezes, ele não é suficiente para quebrar a confiança ou perder o interesse num contrato. Claro. Agora, o atraso de um dia na entrega do vestido de noiva torna completamente inútil a entrega do vestido de noiva no dia seguinte ao casamento, né? E vamos imaginar que esse atraso de 1 hora e 42 pudesse ser, por exemplo, uma pessoa que é recepcionista do evento principal da empresa no ano, né? E aí a pessoa se atrasa 1 hora e 42 e chega depois que já aconteceu a recepção e o evento já teve início, já está acontecendo, e, né, isso talvez pudesse ser suficiente para caracterizar uma justa causa. Então, de novo, a resposta depende. Sempre depende. Né? Aí tem que se analisar a situação em concreto. Exatamente. Da mesma forma, existe aquela situação, quantas advertências são necessárias para dar uma justa causa? Não tem nada na lei, é o depende. Depende. Eu acho que o depende é uma coisa muito importante no direito mesmo. Eu cada vez estou me convencendo mais ainda do que vocês estão dizendo aqui. Machado, inclusive, se me permite, às vezes os clientes nos perguntam assim, tá, mas a empresa pode me dar uma justa causa? Sim. Depende. Não, a empresa pode. Pode. Tá, mas a empresa pode dar justa causa no momento que ela quiser? Sim, ele é o patrão. Agora, se essa justa causa tem uma validade de fato, tem o judiciário que vai ajudar a sanar a dúvida. Doutor Guilherme Zambrano, o Paulo Soares, da cidade de Gravataí, ele quer saber se já está valendo a medida provisória 873 de março de 2019, referente à contribuição sindical. Pois é, eu até fui dar uma pesquisada, né, porque é uma pergunta que chegou de última hora,
e a gente, pelo que pôde verificar, essa semana está na pauta do Supremo Tribunal Federal o pedido de liminar contra essa medida provisória, né? Essa medida provisória, para quem não sabe, ela estabelece um sistema que é conhecido como opt-in, ou seja, a pessoa opta por pagar, né? Antes, o que tinha ficado estabelecido era o opt-out, a pessoa manifestava a vontade de não pagar a contribuição sindical. E essa medida provisória determinou que a pessoa tem que manifestar a vontade de pagar. E se não manifestar a vontade de pagar, não pode ser descontado, não pode ser cobrado, né? E aí a matéria, pelo que a gente pôde verificar, está na pauta do Supremo Tribunal Federal esta semana, né? Então, como qualquer medida provisória tem eficácia imediata, ela está valendo, né? Embora seja possível que esta semana tenha alguma novidade sobre o assunto, seja mantendo a eficácia, seja retirando a eficácia ou criando alguma modulação de efeitos. Mas, Paulo, eu vou avisar então que durante a semana ou no próximo programa sobre direito do trabalho a gente explica o que ficou decidido, tá bem? E, doutor Paulo, o Germano, da cidade de Esteio, ele diz que faz 7 meses que trabalha numa empresa e ganha R$ 1.375 por mês. Ele está pedindo demissão e eu gostaria de saber que direitos ele tem. Germano, tu tens direito ao saldo de salário dos dias trabalhados no mês, o 13º proporcional aos meses trabalhados no ano, férias vencidas e férias proporcionais acrescidas de 1/3. No caso do pedido de demissão, tu não tens direito a movimentar a conta do fundo de garantia, nem a multa dos 40%, e não tem direito ao seguro-desemprego. A gente fala de direitos, né? Mas deveres, quando se pede demissão. Tu tens o dever de fazer o teu pedido de demissão, que na verdade não é um pedido, é um comunicado à empresa, por escrito, de preferência em 2 vias, uma fique contigo, né, como garantia de que a empresa recebeu esse pedido de demissão, explicando os motivos pelos quais, tu não precisa entrar em detalhes, não tenho mais interesse em continuar com a empresa. Aí tu tens o dever de dar o aviso prévio para a empresa, que é ou trabalhado ou pago, né, para que a empresa possa se preparar para arrumar um novo funcionário. Então, e cumprir o aviso prévio, caso seja ele cumprido, respeitando as normas da companhia. Tá bom, Germano? Entendeu bem então, né? Doutor Guilherme Zambrano, a Vera, que mora aqui em Porto Alegre, ela foi contratada para trabalhar como balconista, vendendo frios num supermercado. Acontece que ela era obrigada a entrar seguidamente na câmara fria e também operar o forno elétrico para fazer pão. Gostaria de saber quais os meus direitos, já que meu contrato terminou e fui despedida. E daí, doutor Guilherme? Permite só um breve parênteses, Claro. Queria mandar um abraço para um ex-aluno meu, Guilherme Gasparotto da Rocha, meu xará, que está assistindo tudo. o programa e gostou muito dos nossos comentários sobre o Depende, né, que certo. persegue os estudantes de Direito, e ele acabou de me mandar uma mensagem aqui. Com relação ao caso do forno, né, e é uma situação de potencial insalubridade, provável insalubridade, né, agora é possível que ela já tenha recebido a insalubridade, e aí precisa verificar. Direito à insalubridade, tudo indica que ela tem, embora isso tenha que ser confirmado por uma perícia, né, na Justiça do Trabalho, mas é possível que o empregador já pagasse, daí caso o empregador já tenha pago, ela já teve o direito atendido. Né? Ela já teve o direito... Isso tanto por trabalhar no forno, como entrar na câmara fria. O forno é um pouco mais delicado, mas delicado. O ingresso na câmara fria, ele tem um pouco mais de variáveis, a questão do forno, mas a câmara fria tem um potencial bastante elevado de caracterizar a insalubridade, justamente porque ela trabalha na friambeireria e a gente, pelas regras de experiência, né, eu gosto muito de usar as regras de experiência no julgamento e até nas negociações de acordo. Né, eu intuitivamente diria que quem trabalha na friambeireria ingressa muitas vezes na câmara fria para buscar queijo, buscar presunto, buscar salame, aquilo que é próprio do setor. Né, então, e vai fazer isso diversas vezes ao longo do dia, portanto, é provável que fique caracterizada a insalubridade nesse caso, embora dependa de uma confirmação por perícia em processo judicial. Embora dependa. Depende. Eu estou dizendo, depende que o seu aluno tem razão aí mesmo. Essa história do depende
É fantástico. Eu acho que isso aí, lá em São Gabriel, se usa muito. Né? Doutor Paulo, o Júlio aqui de Viamão, ele diz que trabalha há 3 anos em uma empresa que tem relógio ponto, mas meu encarregado determina qual o horário que devo marcar, tanto na entrada quanto na saída. Bom isso, né? Não importando a hora que chego. Normalmente trabalho até depois do horário normal. Eles podem fazer isso? E se não pode ou pode, o que ele deve fazer? Júlio, é claro que não, né? Isso não depende, é claro que não. A sistemática da empresa, da tua empresa, está completamente errada. O cartão ponto, o registro do ponto, é um dos meios em que a empresa ela consegue, inclusive, se proteger, né? Disciplinando as entradas e saídas dos seus funcionários, desde que seja feita de uma forma correta. Nesse sentido, o direito do trabalho, ele se baseia no princípio da primazia da realidade. Apesar de ter uma prova documental no registro do ponto, o que vale é o que acontece de verdade. Por isso existem, para poder formar o julgamento do magistrado, provas documentais e provas testemunhais, que num eventual processo trabalhista poderiam ser utilizadas. Então, nós temos alguns casos do dia a dia que isso acontece e outras vezes não. E a própria marcação do cartão ponto, às vezes tem algum asterisco do lado, que o sistema indica que houve uma manipulação. Existem jornadas que extrapolam muito a normalidade e está registrado ali, em que uma análise pericial e até botando o olho, o advogado e o juiz conseguem verificar na hora da própria audiência que houve, né, algum direito suprimido. Então, se houver dúvida, procure um advogado trabalhista e tire a dúvida. Não, e esse negócio do relógio ponto é complicado pelo seguinte, diz aqui que manda marcar a hora que a pessoa, que o chefe quer. O cara começa a trabalhar às 8, mas só marca às 8h30. Isso acontece, às vezes acontece. Acontece, né? Sim. E daí quem é prejudicado é o funcionário. Por isso, bom, recomendamos aos advogados trabalhistas sempre fazer uma entrevista com seu cliente exaustivamente. Existe um rol de perguntas para estabelecer a jornada e pergunte mais de uma vez para o seu cliente. Pergunte uma, duas, pergunte de forma diferente e para poder extrair a verdade real, né? E aí ajuizar uma ação pedindo exatamente o que o cliente tem direito. Doutor Paulo Dias, doutor Guilherme Zambrano, tive um prazer muito grande de conversar com vocês dois novamente aqui no programa. E lembrar que esse programa foi dedicado exclusivamente ao Paulo Henrique e a Eduarda, que são filhos do Dr. Paulo Dias e do Dr. Guilherme Zambrano. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Aqui. Eu que agradeço, inclusive, especialmente a homenagem para minha filha. Boa. Aquela nossa cerveja que a gente tinha combinado, como eu estou meio ruim, ela fica dependendo aí de eu melhorar um pouco. Deixa eu melhorar, depende que eu melhore, daí nós vamos tomar nossa cerveja. Combinado. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã, às 18h30, eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.